Vamos fazer uma análise sobre esse dia tão importante. Quem chega aqui no Conexão Record News é Daniel Toledo, advogado especialista em Direito Internacional e professor da Universidade de Oxford. Daniel, boa tarde, obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui. Dia importante para vocês aí nos Estados Unidos, né? Agora é saber que tem que esperar porque a apuração não vai ser tão rápida assim. Boa tarde, Jonathan. É um prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Realmente, hoje é um dos dias mais importantes, talvez, da história mundial, porque nós vamos determinar quem será o próximo presidente, e esse próximo presidente tem diversas propostas, não só para o cenário americano, mas também para o cenário mundial e para a geopolítica. Então, nós vamos ter que escolher muito bem, e nós, infelizmente, só vamos descobrir quem será o nosso novo presidente, possivelmente amanhã, se nós concluirmos pelo menos os principais estados aí onde nós vamos ter o conto dos votos dos delegados. Se não tivermos a decisão desses estados até agora, Nevada, que é um dos estados pêndulo, já prometeu que as eleições serão definidas em 15 dias. Então, talvez essa espera se delongue um pouco mais. Ô Daniel, agora as pesquisas mostram um país muito dividido, né? Se as pesquisas se confirmarem, realmente uma situação aí que para qualquer um dos eleitos será um enorme desafio em governar para atender aquela parcela que não queria que ele estivesse no poder. Definitivamente nós vamos ter sim umas eleições aqui, como eu disse para você, talvez a mais importante da história dos Estados Unidos. Não só pela questão das propostas, mas principalmente pela polarização política que hoje a gente vê aqui, que eu nunca tinha visto isso nos Estados Unidos em todos esses anos que eu estou aqui. Vai ser algo muito semelhante nas eleições brasileiras, nas últimas duas eleições brasileiras eu vi acontecer algo semelhante, não tinha visto acontecer aqui, mas parece que pode ser isso, essa polarização política pode ser uma tendência, pelo menos nas Américas, e isso pode tornar, assim, a governabilidade muito mais difícil do que seria um consenso entre, pelo menos, os dois partidos. Surpreende de alguma forma a chegada tardia de Kamala Harris na campanha? Precisamos lembrar disso que nós começamos com Joe Biden tentando a reeleição, ainda que muitos analistas dissessem desde o início que isso era impossível, que ele não deveria tentar a reeleição, e a Kamala que depois chega já numa parte avançada da campanha e agora consegue, segundo as pesquisas, estar empatada com Donald Trump. Isso te surpreende de alguma forma, esse desempenho? Surpreende bastante, porque quando Joe Biden ainda era candidato, o que eu escutava muito falar aqui nos Estados Unidos é que ele seria substituído por Michelle Obama, né? E isso chegou a ser cogitado por algumas vezes, chegou a ser falado por algumas vezes, inclusive o próprio Obama, o ex-presidente, o Barack Obama, ele mesmo disse que não endossaria a Kamala Harris até que isso ficasse decidido, ele só passou a endossar, ele passou a fazer campanha para ela, efetivamente chegou à conclusão de que realmente ela poderia ser uma boa candidata para o Partido Democrata. E isso acabou se deslanchando e sendo uma surpresa para todo mundo, porque o nome que se falava e que se aventava aqui está Michelle Obama. Agora, Daniel, a gente também precisa considerar que Donald Trump está tentando a reeleição e ele mesmo disse que se não for eleito agora, está tentando a eleição, na verdade, tentando voltar para a Casa Branca, e que se não for eleito agora, podem desistir. Ele não vai mais tentar a candidatura a presidência dos Estados Unidos. Isso faz o eleitor também tentar dar uma chance para Trump agora? Possivelmente sim, eu acredito que sim, né? Eu duvido que o Trump, se ele não for eleito agora, ele não vai tentar voltar para a política, eu duvido isso, né? Ele já tinha falado isso da outra vez também e não cumpriu. Não acho que ele não vai tentar voltar para a política, mas uma coisa que as pessoas precisam lembrar é que se o Donald Trump for eleito, esse será o último mandato dele, tá? Ele não terá capacidade de uma reeleição futura, porque a Constituição americana só prevê que uma pessoa, qualquer pessoa que seja presidente, ela só pode ser presidente dos Estados Unidos por 2 mandatos. Não fala em 2 mandatos consecutivos, fala em 2 mandatos. Então, quer dizer, essa, de qualquer forma, seria a última eleição de Donald Trump, que deixa todo mundo aí também até um pouco cauteloso em quem seria o sucessor dele. Seria o J.D. Vance ou seria uma outra pessoa que eventualmente seria indicada pelo Partido Republicano, que hoje também está dividido dentro dessa campanha. É uma incógnita aí que muitas pessoas têm se perguntado.
Exato. Vamos seguir com outras notícias agora. Durante o último dia da campanha, os candidatos realizaram comícios em estados-chave. Kamala Harris, escolheu a Pensilvânia, que tem 19 votos em jogo, e o estado que pode definir a votação. Durante o discurso, a atual vice-presidente disse que os Estados Unidos estão preparados para um novo começo e que, se for eleita, será uma presidente para todos os americanos. A democrata informou que já votou antecipadamente e vai acompanhar o início da apuração na residência oficial da vice-presidência em Washington. Já Donald Trump e o candidato a vice J.D. Vance dividiram em 7 comícios. O republicano foi a Carolina do Norte, onde venceu nas últimas 2 eleições. Ele incentivou os apoiadores a votarem e disse que, se os eleitores forem às urnas, não há nada que os democratas possam fazer. O candidato também foi ao Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, onde Joe Biden levou a melhor em 2020. Em um dos discursos, Trump ameaçou impor tarifas de 25% ao México se o país não frear a entrada de imigrantes. Donald Trump está hoje na Flórida, onde votou presencialmente, você acompanhou isso agora há pouco comigo aqui, e ele vai acompanhar o fechamento das urnas e as primeiras apurações na casa dele em Mar-a-Lago. E o candidato republicano à vice-presidência, J.D. Vance, votou pessoalmente nesta manhã no estado de Ohio. Vance estava acompanhado da esposa e dos filhos. Ele votou em uma igreja em Cincinnati. Depois de depositar o voto, Vance disse aos repórteres que estava grato aos que participaram de uma das grandes tradições da democracia americana. Ele ainda afirmou que espera um resultado positivo para a chapa Trump-Vance. Daniel Toledo, qual que é o papel aí nos Estados Unidos do vice-presidente? É uma figura que realmente tem algum papel, alguma função importante, ou, como muitos países, apenas decorativa? Aqui nos Estados Unidos, teoricamente, ele tem sim um papel muito importante, talvez não para Donald Trump, porque essa era uma queixa que Mike Pence tinha muito com Donald Trump, por ele ser muito centralizador. Mesmo quando ele estava ausente, ele deixava as ordens já definidas e tomadas, sem grandes atuações do vice. Então, talvez seja uma forma centralizadora dele, talvez o papel do J.D. Vance não seja tão ativo quanto ele possa esperar que seja, mas normalmente o vice-presidente ele ocupa assim o cargo enquanto o presidente está ausente ou enquanto o presidente está fora das suas atribuições por qualquer razão, seja de férias ou seja em alguma missão diplomática em algum país. Exato. A gente tem agora imagens para mostrar para quem não estava comigo mais cedo, do momento em que Donald Trump votou, fez logo depois um discurso ali para os jornalistas que estavam presentes, disse que ontem até chegou a rascunhar alguns discursos, mas que não precisa de nada disso, que ele é capaz de, na hora, fazer o próprio discurso sem precisar ter algo planejado com antecedência. É claro que isso é uma dura crítica ao Biden, né, Daniel, que se perde mesmo em textos prontos, lendo ali o teleprompter. Infelizmente, o Joe Biden, nós vimos várias vezes se perdendo com o teleprompter, inclusive com pessoas falando na orelha dele o que ele tinha que falar. Joe Biden já passou da idade política dele já há bastante tempo, né? Eu acho que não teria a menor condição de repente, ser um novo candidato à presidência dos Estados Unidos, principalmente pela fragilidade de saúde que ele vem demonstrando. Nós temos outras questões aí também que acabam pesando contra Joe Biden, mas principalmente essa questão da falta de consciência e de se perder muitas vezes nesses speeches que ele fazia, realmente o tornam completamente incapacitado para ser o presidente. Quero falar um pouco sobre a Kamala Harris, né? Quando, de fato, a Kamala foi escolhida para substituir Joe Biden nessa campanha, muito se falava sobre a falta de protagonismo que ela teve enquanto vice-presidente. Mas, ao mesmo tempo, chegou-se a cogitar que justamente o fato de Biden querer sempre estar à frente e ter insistido tanto em permanecer nessa reeleição justificasse o fato de Kamala ter ficado em segundo plano. Você acha que, se ela for eleita, ela de fato vai conseguir ganhar o protagonismo necessário para um cargo tão importante como esse? Não tenho dúvida, porque Kamala Harris, eu tomei o cuidado, desde março para cá, eu vim estudando bastante Biden e Trump, estudando pessoalmente cada um deles, a atuação de cada um deles, o histórico de cada um deles. Depois, quando entrou Kamala Harris, eu passei a estudar bastante o
o histórico da Kamala Harris e principalmente acompanhar a carreira dela, a Kamala sempre foi uma promotora de justiça muito atuante e muito agressiva, né? Donald Trump fez o primeiro debate com ela, eu acho que todos perceberam aí o quanto ela estava segura e agressiva, porque ela estava na casa dela, aquilo ela cansou de fazer em tribunal do júri. Aquela encenação, aquela situação de debate, ela cansou de viver em tribunal do júri. Então ali é a casa dela. Por isso que Donald Trump não quis ir novamente. E eu acho que a assessoria de Donald Trump fez muito bem de não querer que ele fosse novamente debater com ela, porque ali era a casa dela. Quando você assiste, e ela com formação jurídica, ela é advogada, tá? Ela foi promotora, formação jurídica. Se você assistir o debate entre os dois vices, você vai ver que o J.D. Vance, que tem um currículo parecido, jurídico, parecido com o da Kamala Harris, não pela questão de ser promotor, mas pela questão de ter bastante experiência aí com debates jurídicos, você percebe que ele estava muito mais seguro ali em cima do debate do que o próprio Donald Trump. Então, a gente consegue enxergar muito bem essa oratória sendo falada. Mas quer dizer que essa oratória ela é real e que aquilo ali, tudo que as pessoas estão fazendo é algo que vai realmente definir uma eleição? Não necessariamente, até porque grande maioria das promessas de campanha, elas são simplesmente promessas de campanha, né? Então eu acho que cada pessoa aí precisa avaliar direitinho quais são as propostas e quais são as propostas que mais interessam a elas. E como já é tradição, quem vai definir os rumos da eleição americana são os eleitores dos chamados estados pêndulo. E agora, em 2024, nenhum deles é mais importante do que a Pensilvânia. Em jogo estão 19 votos no colégio eleitoral, que podem ser mais que suficientes para definir o próximo presidente. Situada no coração do país, a Pensilvânia é um dos motores da economia e berço da democracia, onde foi assinada a Declaração de Independência quase 250 anos atrás. Mas o Estado também promete muita tensão antes de definir o futuro do país. As últimas pesquisas indicam empate entre Trump e Kamala no Estado, cada um com 48% da preferência. As urnas no estado abriram às 9 horas da manhã e os eleitores podem votar até às 10 horas da noite pelo horário de Brasília. Daniel Toledo, Pensilvânia é o foco das atenções neste momento. Sem dúvida, a Pensilvânia hoje é a bola da vez. Primeiro porque se Donald Trump ganhar Geórgia e North Carolina, Pensilvânia, para ele se fechar favorável a ele, ele já tem os 270 votos exatos e ele não precisa nem continuar ouvindo o resto do país. Já está eleito. Em compensação, Kamala Harris, se ela ganhar a Pensilvânia, ela fecha o Blue Belt, consequentemente, o Blue Wall, perdão, que consequentemente ela acaba também sendo eleita. Então, hoje, Pensilvânia é a cerejinha do bolo e todos eles estão brigando e todo mundo está de olho na Pensilvânia. Mas olha que curioso, nas pesquisas eleitorais nós tivemos aí um empate, praticamente um empate técnico, né, com Donald Trump apontando aí 0,04 na frente de Kamala Harris. Mas na votação antecipada, nós temos agora, nesse minuto aqui, com os ballots já abertos, nós temos 56% para Kamala Harris e 33% para Donald Trump. Quer dizer que Kamala Harris já ganhou? Não, porque não foram abertos nem 50% dos ballots e grande parte das pessoas que votaram ali são pessoas com mais de 65 anos, são pessoas que já têm aí um histórico democrata e essas pessoas acabaram indo antecipadamente ali para poder garantir o voto delas. Mas não quer dizer absolutamente nada ainda, essa corrida continua muito acirrada, pau a pau. Eu acho que nós só vamos saber alguma coisa por volta de 8 horas da noite do horário local. A gente teve esse ano episódios de violência, né? Semana passada, urnas que foram queimadas com votos já dos eleitores. Isso, de alguma forma, colocou em xeque a credibilidade do sistema eleitoral, de como a votação é realizada aí nos Estados Unidos? Essa é uma pergunta para a gente colocar o dedo na ferida. E eu tenho conversado bastante isso com amigos meus, né? Eu acho que quando existe algo que a gente precisa criticar, a gente critica. Quando existe algo que a gente precisa elogiar, a gente também tem a obrigação de elogiar. As urnas que foram colocadas, que foram queimadas, elas foram queimadas em estados de predominância democrata.
Tá? Ou seja, eu particularmente, não estou dizendo que foi, mas eu particularmente não acredito que um democrata que tenha certeza de que ele vai ganhar naquele estado, porque a disparidade é imensa, o número de democratas é imenso, não faz diferença para ele queimar uma urna que eventualmente tenha algum voto republicano e para ele é prejudicial se ele queimar alguma urna que tenha muitos votos democratas. Então eu imagino que ali seja algum daqueles extremistas partidários que necessariamente eu acho que não representam os verdadeiros republicanos que acabaram fazendo algum ato de vandalismo na tentativa de diminuir o número de votos daquele estado, mas não acho que isso vai se tornar um grande problema e não acho que isso será um grande problema para mudar as eleições naquele estado, porque realmente ali já são eleições que são votos contados e tradicionalmente definidos. Pois é, os governos locais norte-americanos têm denunciado uma tentativa de interferência da Rússia nas eleições do país. De acordo com o gabinete do diretor de inteligência nacional, o FBI, e a Agência de Cibersegurança e Infraestrutura, a Rússia é a ameaça mais ativa nos estados-chave, sendo eles Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, Pensilvânia, Geórgia e Carolina do Norte. As autoridades apontam que campanhas de desinformação vinculadas estão propagando afirmações falsas sobre os supostos planos para manipular o resultado das eleições. Eles acrescentaram que essas ações podem incitar a violência, inclusive contra funcionários eleitorais. Moscou negou as acusações. Agora, Daniel, se a interferência interna já preocupa de alguma forma, o que vem de fora também é motivo de alerta. Sem dúvida nenhuma é motivo de alerta. Hoje, não sei como é que fala em português, o promotor-geral, o advogado-geral da Pensilvânia já se manifestou hoje de manhã, ele deu uma declaração muito agressiva, dizendo que as cadeias públicas, as cadeias estaduais e municipais estão prontas para receber qualquer pessoa que incite a violência ou que tente propagar notícia falsa dentro do estado, que eles esperam que as eleições corram de forma tranquila e absolutamente democrática. Eu acredito que realmente acontecerá por ali. Se houver algum tipo de manifestação ou se houver algum tipo de agressividade, eu acho que deve ocorrer em alguns outros estados que são um pouquinho mais radicais e que têm aí uma tendência um pouco maior a se manifestar de uma forma mais agressiva. Daniel Toledo, muito obrigado por estar com a gente aqui na Record News, acompanhando esse dia importante para os Estados Unidos, e até uma próxima. Muito obrigado a vocês, um grande abraço, excelente semana.